E então, galera, estamos de volta aqui com mais uma análise de aquarela. Hoje a gente vai falar da Aquamini da Sennelier, no nosso quadro aqui de Testando na Vida Real. Diferente dos vídeos anteriores, o vídeo de hoje vai ser não vai ser de comparativo, né? Vai ser de um teste solo, simplesmente pelo fato de que eu não tenho uma aquarela aqui em casa que tem essa mesma proposta de ser pocket, de ter cores bem específicas ali na paleta, de ter esse tamanho específico e tudo mais. Eu não consegui encontrar uma... Aliás, eu encontrei, eu só não comprei mesmo porque também a gente não tem o dinheiro infinito para ficar comprando milhões de coisas para testar, né? Mas gostaria, mas não tenho. Alô, marcas, se quiserem me mandar coisas aí para testar, tamo aí. Estamos dispostos a fazer esses testes aqui. Mas não tenho. É um kitzinho da Schmincke Academy, que tem essa proposta também, com poucas cores, um kit pequenininho, etc. Mas vamos em frente. Hoje a gente vai falar sobre a aquarela da Sennelier, que é uma marca de peso, uma marca bastante tradicional no mercado das artes. Eles fabricam muitos tipos de materiais, mas eles são muito, muito famosos. São líderes nos pastéis oleosos. São os pastéis mais caros e melhores do mercado. E eu tenho certeza disso. Porque teve uma época que eu estava pesquisando muito sobre pastel oleoso e comecei a me aprofundar nessa mídia e cheguei nos pastéis da Sennelier, que são realmente... Socorro Deus, é aquilo, né? Vamos que vamos. Materiais artísticos no Brasil não são nada baratos e esses materiais da Sennelier já são caros lá fora. Mas vamos focar aqui na nossa aquarela. Elas são bastante transparentes. Tem uma quantidade de pigmento muito boa. A princípio, quando eu fiz essa paleta, eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu estava esperando um pouco mais de pigmento, um pouco mais de expansão. Acho que teve uma expansão legal. E aí a gente volta de novo para aquela questão do preço, que é uma coisa que a gente sempre comenta aqui. Essa aquarela, esse set, essa Aquamini, ela custa R$280, que é um preço de Cotman, que é um preço de Van Gogh, né? Que é um preço que pode se equiparar a essas outras aquarelas que estão aí no mercado, exceto a Van Gogh, que com R$240 você consegue comprar um set com 15 cores. Da Sennelier, com R$270 você compra um set com 8 cores. Realmente é uma paleta pequenininha que tem uma proposta bem específica. E para quem tem dificuldade, fica pensando, pô, Pri, o que é que eu consigo fazer com esse tanto de cor? Não tem praticamente nenhuma cor. Vamos lá. Eu fiz esse testezinho, esse outro swatch, para a gente ver as misturas de cor, as possibilidades de mistura de cor. É claro que eu não estou misturando todas as cores ad infinito aqui. Seria legal fazer isso. Eu estou pensando em fazer um conteúdo só sobre isso, sobre disco de cores, né? Sobre a mistura de cor, harmonia de cor e tudo mais. Mas é um assunto à parte, porque é um assunto bastante complexo e que merece um vídeo só sobre isso. Mas aqui a gente vai falar e vai mostrar mesmo só um pouquinho dessas possibilidades de mistura de cor com essas 9 cores que vem no kit. E ainda bem que não vem branco, né? Porque se viesse branco aí seria realmente um desperdício. E bom, eu achei muito bonitas as misturas. Eu achei que elas ficaram bastante vibrantes no papel. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar é que essas aquarelas expressivamente têm mel na composição, a coisa que eles colocam na caixa, né? Eles têm essa propaganda de ser um material que tem mel, tanto para o brilho, para aumentar o brilho da aquarela, a durabilidade e a conservação. Pelo menos é o que eles falam no site, né? Eles falam que a aquarela ajuda a conservar, ou que o mel ajuda a conservar a aquarela, mas na verdade o mel também pode ser um agente ali para ajudar a juntar mofo, né? Então, enfim, fica aí o questionamento. Para que serve de fato o mel? Além de dar brilho e ser um aglutinante. Vamos lá. Não sei. Vamos pensar. Vamos pesquisar. Mas, segundo o site da Sennelier, eles usam mel justamente para brilho e conservação.
E hoje eu vim aqui para me redimir do vídeo passado, porque eu sei que vocês me julgaram. Eu sei que tiveram pessoas que me julgaram. Brincadeira, gente, eu não sei se teve, mas eu me julguei, certo? Eu não usei a máscara e fiquei me sentindo muito mal com isso. E dessa vez eu tô usando a máscara para fazer essa pintura de hoje, pra gente ver, de fato, como que vai ficar esse fundo. Só para lembrar a vocês mais uma vez que esse papel que eu estou usando em todos esses reviews, ele tem 25% de algodão, o que me ajuda a deixar esse papel mais úmido por um pouquinho mais de tempo, ajuda também ao material se espalhar de uma forma um pouquinho mais suave, né? Não ficar com tantas manchas. E vamos ver se realmente vai dar toda essa diferença, né? O fato de ter isolado a parte do peixe, de fato me ajudou a fazer esse fundo sem tantas dificuldades, né? A dar essas pinceladas grandes. Olha só que bonito ali a expansão do azul. Lindo demais. Caramba, fiquei muito surpreendida quando eu fui fazer esse fundo. Achei que ficou muito interessante, muito bonito. As cores ficaram vibrantes. Dentro da transparência que essa aquarela tem, certo? É uma aquarela que te permite fazer muitas camadas para você chegar num grau de saturação legal. Trabalhando devagarinho, subindo as camadas, fazendo detalhes. Talvez seja uma aquarela até boa para fazer realismo, para fazer coisas mais minuciosas ali, mas também para ir para a rua, que acredito que seja a proposta dela, né? Você fazer sketches ali, ter ali uma paletinha rápida para você usar. Mas eu diria que, de novo, se tiver numa viagem, tiver só esse kit, você vai voar, você vai fazer o que você quiser com ele, porque ele te permite isso. E as half pans têm uma quantidade muito boa de tinta também. Passando a segunda camada aqui, pra gente deixar esse fundo mais homogêneo. E aí, gente, o crime ocorre. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que preciso ter paciência para fazer os fundos de aquarela. O que acontece? Quando a gente passa uma camada, a gente tem que esperar ela secar para ficar mexendo, para passar uma outra camada. Às vezes eu não espero. Às vezes eu não tenho essa paciência. Então, aquela primeira camada que eu dei, ela ficou um pouquinho manchada. Essa de agora já não ficou. Já foi massa. Já ficou bem mais legal. E assim a gente segue com esse fundo que tá ficando cada vez mais bonito, mais homogêneo, mais bem acabado. E claro, foi nesse momento que eu percebi, Priscila, você precisa esperar secar. E eu tenho um secador aqui em casa, só que eu fico com preguiça de pegar o secador também, porque nesse lugar que eu tô gravando, eu tenho uma série de tomadas que já estão ocupadas. Então, assim, trazer o secador não é só trazer ele. Eu teria que encontrar uma tomada, fazer todo aquele babado para ligar o secador para poder utilizar ele. Então, vamos lá. Vamos só esperando a secagem. E olha só esse fundo, gente. Que orgulho, velho. Que coisa linda. Olha que bonito. Que lindo. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei realmente apaixonada por essas cores, esse azul ultramar, essa granulação, essa suavidade que essa aquarela traz. Quer dizer, de hater eu virei fã. Por quê? Porque, de novo, como eu já falei aqui antes, às vezes a gente está fazendo a paleta e a gente não se dá conta do potencial daquele material que a gente tem só pela paleta. Então, realmente é importante fazer os testes, é importante utilizar, é importante você realmente saturar aquele material que você tem para chegar no limite dele e no seu limite também, porque diferente do fundo que eu fiz no vídeo anterior, esse fundo aqui parece que foi feito por um outro artista, né? Então, não vamos ter preguiça e vamos fazer as coisas do jeito que tem que fazer. Todo trabalho precisa de máscara? Vamos lá. Não precisa. Se você é um aquarelista experiente, muito confiante, você precisa de máscara? Precisa. Mas nem sempre. Tem um artista que eu sigo, que ele é um artista incrível, assim, muito, muito renomado. Ele já trabalhou para Disney, trabalha para Disney até hoje e tudo mais. E ele usa máscara até hoje. É claro que tudo vai depender do momento que você está pintando. Você está fazendo uma coisa na rua, um sketch, você precisa de agilidade. Mas se você está em casa, no seu estúdio, no controle ali da sua casa, com as suas ferramentas, com um tempo mais tranquilo, o ideal mesmo é você isolar aquele lugar que você quer
que a tinta não vá lá, principalmente se for bem pequenininho. Eu acho que o Beccari também usa máscara, enfim. Muitos artistas usam porque é um pouquinho chato, demora bastante, né? É um processo que você tem que esperar um pouquinho lá, a secagem dela para você pintar, e depois que você pinta você tem que retirar a máscara e etc. Mas é um conforto para sua mente saber que vai dar certo, que aquele lugar ali não vai ficar cheio de tinta. Agora, voltando a falar da Senilia, eu não tive problemas com as correções, esses pontos que eu vou fazendo lifting ali, que eu vou removendo a tinta, foram bem tranquilos de fazer, o papel não sofreu com esse processo. A tinta não achei difícil de removê-la, acho que o fato dela ter essa transparência faz com que ela seja um material bem mais fácil de fazer essas remoções, essas correções. E mais uma secagem, né, para conta. E como vocês estão vendo, eu estou trabalhando com bastante camada para fazer esses tons mais profundos que eu queria chegar do peixe, que são tons bem escuros mesmo, e que de cara eu não consegui atingir esses tons com sei lá, 2 camadas ou 3 camadas. Então eu fui passando ali, acho que no total devo ter passado umas 4 ou 5 camadinhas para conseguir atingir as nuances de cor que eu queria. Tinha algumas partes que eram um pouco mais verde, algumas que eram um pouquinho mais azuladas, algumas que tinham um rostinho rebatido. Então essas nuances de cor a gente vai conseguindo mesmo fazendo velaturas, né? Fazendo camadas bem fininhas de tinta, assim, praticamente sem tinta, né? Bem translúcido mesmo, para ir conseguindo. Nessa parte da cauda, não, eu não estou fazendo camadas translúcidas, não. Aqui são camadas mais fortes, porque é uma parte que é mais escura, mas lá na frente eu vou fazer algumas camadinhas ainda mais fininhas, mais translúcidas, para atingir o resultado que eu quero atingir. Mas é isso, eu me diverti muito nesse processo. Eu achei uma aquarela muito gostosa de trabalhar, muito bonita. As cores ficaram muito legais no papel. Sabe quando você termina uma pintura e você fica um tempão olhando assim, tipo, caramba, ficou lindo. É a minha situação com esse peixe. Acho que realmente foi uma das pinturas desse ano que já entrou para o meu hall de favoritas, porque o resultado das cores, da saturação dessas cores, do brilho, da pigmentação e, claro, da técnica, né, da calma que eu empreguei para fazer esse trabalho, me deixaram bastante alegre, bastante satisfeita. Eu fiquei pensando, rapaz, até que eu levo jeito para aquarela, olha só. Agora a gente já está se encaminhando para o final da pintura, que é quando eu utilizo aqui essa posca, né, essa caneta acrílica,
pra fazer os pontinhos brancos, porque tem a dó, né, velho? Eu não ia botar máscara em tudo quanto é ponto do peixe, porque eu não sou maluca de fazer isso. Principalmente por se tratar de um papel pequeno, um papel tamanho A4. Talvez se eu estivesse fazendo esse trabalho num papel bem grande, no A3, no A2, aí fizesse sentido até mascarar alguns desses pontos. Mas nesse caso não fazia o menor sentido. Então acho um pouquinho de maluquice fazer isso, mas tudo bem, né? Então eu parti para acrílica mesmo, porque eu acho que ia me facilitar, e fui dando umas batidinhas ali nos pontos brancos para deixar eles mais suaves nos momentos que eu queria que eles ficassem mais suaves, ou então voltei com a tinta por cima para deixar alguns pontos mais brancos, enfim. A gente vai trabalhando dessa forma com essa canetinha para poder ir suavizando ou intensificando o branco. E agora eu tô fazendo mais camadas ali na parte da frente, né, no peito do peixe, para poder justamente conseguir atingir aí tinha tipo umas texturinhas, né, do peito e tal, dos músculos, e eu queria atingir essa sensação de dobrinhas. Os peixes, eu acho que esses peixes grandões assim, né, eles têm meio que uma pele que parece uma borrachinha, né, muito bonitinho. Então eu fico meio que obcecada por tentar transparecer essa borrachinha assim. E eu acho que eu consegui fazer isso. E uma outra curiosidade é que eu não falei de que peixe era, né? Esse é o... Como é o nome, minha gente? De novo o branco, ó. E hoje eu já tomei ômega 3. O ômega 3. É o peixe-baleia ou é a baleia-peixe? Não, é o tubarão-peixe ou é o tubarão-baleia? Pera aí, eu vou ver agora. Pera aí, deixa eu pesquisar. Tubarão-baleia é o nome do bicho. Não sei se vocês assistiram Procurando Dory, mas ela é a Destiny, que aparece no Procurando Dory, muito fofa, que é a amiga míope dela, que é ela e o Bailey, né, que é o beluga. Gente, muito fofo. Eu adoro esse peixe, eu acho ele muito lindo. E já fazia muito tempo que eu queria pintar ele, então pensei, por que não fazer com a Senilia? E veio aí, eu acho que ficou muito especial, muito bonito. Recomendo 100% essa tinta, se você está procurando um set pequenininho, se você quer estudar sobre misturas de cor, se você precisa viajar e quer um material mais portátil possível, é ele. Vai nele, você não vai se arrepender. Tem um custo ok, se você tiver folgado de grana. E é isso. Super, super aprovado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Curtam, comentem e compartilhem se vocês gostaram. E até a próxima!